Nas últimas eleições, e aí eu me refiro a 2022, o Amazonas tinha cerca de 2.653.000 eleitores. Esse número deve ser atualizado para 2024. Mas dos números, as legislações têm muita mudança para esse novo pleito. A gente começa lembrando que tem mudança sobre núcleos de apoio às mulheres vítimas de violência política, e vai ser um assunto interessante que a gente vai abordar nessa entrevista de hoje, porque há um incentivo para que esses núcleos estejam também em cada um dos municípios aqui do Amazonas. Tem as novidades das urnas, né? 18 vezes mais rápidas. E sem contar que o pleito desse ano também tem algo interessante para a gente tratar, que é a possibilidade de você fazer a emissão do título de casa. Não precisa ir a um cartório eleitoral. Esses e outros assuntos eu converso agora com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que já está aqui na tela comigo. Seja muito bem-vinda, Melissa Lavareda. Prazer recebê-la. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né, para o seu público e explicar um pouquinho mais sobre a eleição desse ano, 2024. Pois é, dentro desse aspecto, tem uma novidade que vocês anunciaram recentemente, que é tentar a aproximação com os prefeitos, com o município de do interior daqui do Amazonas, que é para incentivar a criação de núcleos de apoio às mulheres que, porventura, podem ter sido vítimas de violência política. E a gente vai começar a ver esse tema com mais frequência, infelizmente, cada vez mais ao se aproximar da eleição, não é isso, diretora? Isso. Agora, na gestão do desembargador Jorge Lins, né, no ano de 2022, foi criada a Ouvidoria da Mulher, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E hoje, a doutora Lídia de Abreu Carvalho, a juíza auxiliar da presidência e também ouvidora da mulher, e está com um projeto maravilhoso, que é um incentivo a todas as prefeituras, né, do nosso estado que criem ouvidorias da mulher nessas municipalidades, para oferecer um canal de escuta, de apoio para as mulheres no interior do estado e aqui na capital também. Isso é uma forma de aproximar, levar o judiciário eleitoral, dar aquela sensação de que o poder, a justiça está ali perto, né? A gente vê muito isso, às vezes, aqui na capital, mas no interior isso acaba sendo muito descentralizado. Tem até um papel social, né? Inclusive. Sim, a pauta do incentivo à participação da mulher, né, nas candidaturas, também evitar a violência política contra a mulher, isso é uma pauta da justiça eleitoral como um todo. E nós, do Terra do Amazonas, estamos atuando dessa forma, né, incentivando a criação de ouvidorias da mulher nos municípios, para que essas mulheres tenham realmente esse canal. E com isso a gente formalizou termos de cooperação com esses municípios, e a intenção é sempre aumentar essa participação, para que as mulheres não sejam, né, utilizadas como laranja, e os partidos políticos aliciam essas mulheres para que consigam cumprir essa cota, né, de gênero, né? Lembrando que a cota de gênero ela não é da mulher, né? Assim, não é que seja necessário 30% de candidaturas femininas, e sim 30% de cada gênero, pelo menos do gênero, né? Então, pode ser 30% de homens e, no mínimo, 30% de mulheres. Mas a gente sabe, né, que a nossa realidade, a dificuldade é conseguir 30% de candidatas femininas. Então, eu acredito que as mulheres mais esclarecidas, sabendo do seu papel, não se deixem mais ser utilizadas, manipuladas com essa intenção, né, de fraudar a cota de gênero, e causando até, muitas das vezes, né, a gente já está vendo hoje em dia, em todos os regionais, a cassação, né, de registros de partidos políticos inteiros por uma fraude à cota de gênero, né? Inclusive, a senhora pega carona no que a senhora está falando. Inclusive, o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na última eleição, teve questões a ser julgadas sobre esse aspecto da candidatura e de possível laranja. E isso é muito difícil, porque para você identificar quanto tribunal, é algo que precisa de uma investigação, isso do Ministério Público, muito apurada, do ponto de vista de você identificar como é que caracteriza, né, uma candidatura dessa laranja, fantasma, porque muitas das vezes aquela pessoa é filiada, aquela mulher é filiada a um partido, aí no final das contas, próximo ao fim das convenções, é necessário fazer contas, e aí você vê que está faltando mulher ali, ou então qualquer outro gênero para você cumprir a legislação,
e você vai colocando. Só que esse recurso, na maioria das vezes, quando ocorre um caso como esse, a mulher não consegue utilizar para promover a campanha dela, não é, doutora? Sim, é. As mulheres são utilizadas não só para o registro, né, para cumprir essa cota de gênero, mas também na hora de repartir o fundo partidário, né, o fundo de financiamento de campanha. Então, hoje em dia, né, a Justiça Eleitoral ela está se valendo de meios de inteligência artificial, das próprias redes sociais, né, que a rede social ela tanto serve para se divulgar, mas também se expor, né? Então, muitas das vezes provas são trazidas para os processos de candidatos que estão fazendo campanha para outro candidato, né? Então, como pode, né? A pessoa é candidata, mas faz campanha para outro, não teve praticamente nenhum voto, e o recurso foi utilizado para a candidatura de outro candidato. Então, são várias formas que caracterizam essa fraude à cota de gênero. Mudando um pouco de assunto, diretora, esse ano a eleição tem uma novidade, uma novidade na urna, né? Vamos ter equipamentos mais rápidos? Sim, as urnas eletrônicas elas já estão com um modelo novo, né? A gente ainda tem no nosso parque, né, computacional vários modelos de urnas. Esse ano, aqui no Amazonas, nós vamos utilizar as urnas de modelo a partir de 2013, mas em grande quantidade já as urnas do modelo 2020 e 2022. Né? Essas urnas 2020 e 2022, elas são a mesma coisa, só muda a data da fabricação mesmo. São essas urnas mais rápidas, né? De um visor maior, elas não travam elas travam bem menos, elas têm uma autonomia maior da bateria, elas duram em torno de 12 horas, então a gente não tem aquela preocupação de se faltar energia, a urna ela vai conseguir funcionar independente da energia elétrica. O teclado também, ele sofreu uma alteração, porque às vezes quando a gente segura o dedo em cima da tecla, aí aquele número se repetia, né? Indesejadamente, assim, até uma pessoa que tinha um dedo mais pesado apertava mais forte, repetia mais de uma vez. Então, esse modelo, ele não causa isso. Para a pessoa repetir aquele número, ela tem que soltar o dedo da tecla e apertar novamente para realmente transparecer de que ela realmente quer digitar de novo aquele número. E também ela impede de sem querer acionar a tecla vizinha, esbarrei na tecla vizinha, então já acionou, não, ela tem essa forma de impedir. O teclado do mesário também, ele parece um tablet, né? É mais LCD. E a questão do intérprete das Libras, todas as urnas têm, independente do modelo, eles têm o intérprete de Libras porque isso faz parte do software da urna, né? Não faz parte do hardware, e sim do software, do sistema. Então, essas urnas são mais novas, né? A gente cada vez mais vem recebendo esse modelo, todos os regionais estão substituindo suas urnas antigas por essas, mas demora, é um processo, né? Que depende de orçamento, para que a gente possa ir adquirindo essas urnas eletrônicas desse modelo mais atualizado. É uma urna eletrônica 18 vezes mais rápida, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, fabricada no interior da Bahia, em Ilhéus, e tem vida útil, segundo o Tribunal, o TSE, de 10 anos, portanto, dá mais ou menos uma conta aí de 6 eleições, salvo engano. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Não, é isso mesmo, elas duram até um pouquinho mais, elas duram mais tempo, mas em regra é isso mesmo, a gente vai colocando elas só para caso de alguma necessidade extra, utilizar também, quando elas ficam com mais de 10 anos, né? A gente utiliza mais nessas eleições comunitárias em que a Justiça Eleitoral é acionada para participar. Diretora, tem um horror de fake news que sobraram, né? Elas ficaram lá em 2022, mas mesmo assim ainda tem gente utilizando as redes sociais para falar tanta coisa que a gente sabe que é enganosa e mentirosa a respeito das urnas. O próprio TSE, o próprio TRE faz exaustivamente testes com esses equipamentos. Não vão ser diferentes esses testes com essas novas urnas, correto? As urnas eletrônicas, independente do modelo, do ano de fabricação, todas elas, todo o nosso parque computacional aqui das urnas, ele passa por manutenção
E hoje, desde as últimas eleições, desde 2020, desde 2022, a gente já está no terceiro ciclo de manutenção, né? Quando acaba uma eleição, elas permanecem em quarentena, que é um período em que elas não podem ser manuseadas, nenhum procedimento pode ser realizado nelas. Após esse momento em que o TSE autoriza, aí começa o processo de manutenção de todas as urnas. Elas são ligadas, testadas, a gente dá carga em bateria. Então, só para ter noção, hoje nós já estamos no terceiro ciclo. Então, a gente já fez isso, já é a terceira vez que a gente já está fazendo isso em todas as urnas. Caminhando para o fim, diretora, a gente agora tem uma facilidade, que é a emissão da segunda via do título de eleitor, né? O título de eleitor, que numa conversa prévia com a senhora, hoje em dia é bom até deixar claro, não é mais aquele papel verde que a gente recebia, aquela cédula verde que nós tínhamos antigamente. Agora está na palma do celular, está aqui, a gente baixa o aplicativo e-título, consegue fazer a emissão e é muito mais fácil. E não precisa ir a um cartório eleitoral, correto? Se for a segunda via, ela é muito fácil, né? A pessoa basta baixar o e-título e já está com todas as suas informações ali, na palma da mão, para pegar alguma certidão de quitação eleitoral, verificar a sua situação até fazer justificativa eleitoral. Então, fora isso, nós também temos atendimento pela internet, no site do TRE, a gente chama via Título Net, em que todos os procedimentos podem ser realizados, desde o alistamento, uma revisão, uma transferência e a própria segunda via. Mas agora, com a volta da coleta biométrica, é preciso, caso o eleitor ainda não tenha sua biometria perfeitamente armazenada, é preciso que ele compareça ao cartório eleitoral para completar esse atendimento com a coleta biométrica. Mas aí o sistema vai avisar que ele precisa comparecer em no máximo 30 dias para realizar essa coleta biométrica, senão aquele título aquela operação que ele realizou na internet, ela vai ser excluída, não vai ter valor. E, diretora, tem prazo para a emissão da primeira via do título? Fechamento de cadastro acontece no dia 8 de maio de 2024. Então, só até essa data vai ser possível essas operações de alistamento, revisão e transferência. Certo? Então, a pessoa passou essa data, não vai mais poder fazer nenhuma dessas operações, a não ser aquelas transferências temporárias, que vai ter um outro prazo um pouquinho mais para frente. Mas aí já passo aqui a convocação dos eleitores para que eles se antecipem, já compareçam à Justiça Eleitoral. Quem não tiver sua biometria coletada, que venha aqui. Nós estamos com 25 guichês esperando no horário de 8 às 14, mediante agendamento, mas assim, o agendamento é sempre muito tranquilo. Então, até o momento a gente só está aqui na central de atendimento mesmo, na sede do TRE, mas no mês de abril a gente vai abrir 3 postos de atendimento para facilitar a vida do eleitor e para que não deixem para a última hora, porque, infelizmente, o último dia é dia 8 de maio, é o prazo que a Justiça Eleitoral precisa para se organizar, elaborar cadernos de votação, e não tem como extrapolar esse prazo. Então, mais uma vez, eu peço que os eleitores compareçam. Melissa Lavareda, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, muito obrigado por ter participado de forma online nessa entrevista aqui com o Real Time 1. E agradeço, volte mais vezes. Caio, eu que agradeço o convite. A Justiça Eleitoral está de portas abertas, tanto para vir presencialmente, se quiser conhecer aqui a nossa seção de urnas, né? Quem tiver curiosidade, venha aqui. A gente também tem um centro de memória, aberto à visitação. E eu, mais uma vez, agradeço a participação, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado mesmo, diretora. Vou pedir só para a senhora ficar na tela enquanto eu me despeço de você, internauta. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.